existe um outro conceito que é o complementar de B em A. Esse conceito só faz sentido se o B for contido em A. Então, se o B está dentro do A, olha só, então a gente tem o conjunto A e o conjunto B aqui dentro, ok? Então, nessa situação, a gente define o que é o complementar de B em A. É basicamente a diferença entre A e B. Ou seja, a gente pega o conjunto A, né, e vê o que falta, o que falta para que o B complete o A. Então, esse daqui, ó, é a diferença. Então, é o conjunto complementar. Né? É o conjunto que, se a gente soma os elementos, faz a união entre os elementos de B, né, com esse conjunto, a gente obtém o conjunto A, ok? E a gente chama isso de complementar. Então, complementar, a gente vai usar essa notação aqui, C de B em A, é o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B. Tá aqui, ó. Né? E, de novo, só vale no caso de o B estar contido em A, ok? E a gente vai ver alguns exemplos agora. Vamos ver esses 3 exemplos para a gente entender o que é o complementar. Basicamente, a gente tem, ó, se a gente tem esses dois conjuntos, o conjunto A é dos elementos A, B, C e D, e o conjunto B tem os elementos C, D e E. Então, a gente vê que o B está contido aqui no A, e quem é o complementar? Ou seja, o A menos o B. O complementar de B em relação ao conjunto A é simplesmente o elemento A, é o que falta, certo? Quando a gente pega uma segunda situação em que os dois conjuntos são iguais, ó, o conjunto A é o elemento A, B, C e D, e o conjunto B também. Então a gente já parte, bom, o B ele está contido em A, ok? E o complementar de A com B vai ser um conjunto vazio, porque não falta nada para complementar, ok? E por último a gente tem o seguinte, ó, imagine o A, ele é um conjunto A, B, C e D, e o conjunto B é um conjunto vazio, ok? O conjunto B está contido dentro do conjunto A, a gente sabe disso, e o complementar, né, ele vai ser o próprio A, com os elementos A, B, C e D, falta todos. Para fechar o conjunto A. Para o B se tornar o A, falta todos. E esse é o conceito de complementar. Existem algumas propriedades da complementação que estão listadas aqui, mas que são bem fáceis de perceber. Vejam bem, se a gente tem dois conjuntos, o B e o C, e eles são subconjuntos de A, notem que para haver complementação é necessário que a gente tenha subconjuntos de um conjunto. Então a gente tem as seguintes propriedades, acompanhem comigo. Quando a gente fala de dois conjuntos A e B é um subconjunto de A, o complementar de B em A é o que falta, né, do A para que a gente pega o A e tira o B ali de dentro. Então, se a gente tira o B e faz a intersecção com o próprio B, isso dá um conjunto vazio, certo? Porque não há interseção entre a complementação e o B. Tá? Aqui a gente pode visualizar dois conjuntos assim, ó, certo? Então a gente tem o B e tem o A. Então olha só, a complementação é o que falta, o que sobra aqui por fora, né? Se a gente faz a complementação entre essa falta aqui, isso que está faltando, né, faz a interseção entre esse que está faltando e o próprio B, isso tem que dar um conjunto vazio. Por outro lado, se a gente faz a união, a gente retoma o conjunto A. Ok? Então aqui a primeira propriedade é facilzinho de ver por um desenho aqui. Beleza? A segunda é o seguinte. O que falta complementar do conjunto A para ele mesmo? Nada. O que falta complementar do conjunto vazio para o conjunto A? Tudo. Certo? Então, essa segunda é mais simples ainda. Vamos ver essa outra. Olha só. O complementar do complementar sobre A. Opa, como assim? Então vamos ver. Ó. A gente tem um conjunto, né? Tem o conjunto B
tem o conjunto A. E aí a gente vai ver o complementar é quem? É este conjunto aqui. Ok? Beleza. Então, isso que está desenhado em preto aqui, está desenhado em preto, é o complementar, é isso aqui em cima. Ó. É o complementar de B com A. Se a gente pega esse conjunto, né, e a gente quer saber o que falta para esse conjunto chegar no conjunto A, é só o B. Falta isso aqui. Entenderam? Então, o complementar de B com A, né? A gente vai usar o complementar desse conjunto, que é o complementar de B com A, sobre A, é o próprio conjunto B. Então, mais uma propriedade. A nossa quarta propriedade diz o seguinte, a gente tem a interseção de B com C, agora a gente tem dois subconjuntos, o B e o C, e eles têm uma interseção. E a gente que vê o complementar, então aqui ó, tem o conjunto A, e a gente tem o conjunto B e o conjunto C. Certo? O que ele está falando? A complementar da interseção de B com C. Então, quem é a interseção de B com C? É esse cara aqui, ó. Aqui dentro. Quem é o complementar dessa interseção? Então, se essa daqui é a interseção, o complementar é tudo o resto. Certo? Então é todo o resto. Fica de fora só esse pedacinho aqui. Assim. Ok. Agora veja o seguinte. Se a gente tem... Ele está dizendo que é igual a gente pegar o complementar de B com A. Certo? A gente pega o complementar de B com A. Quem que é o complementar de B com A? Tudo que está fora do B. Certo? Então eu já vou pintar de vermelho aqui, ó. Tudo que está fora do B. Aqui, ó. Complementar de B com A. Então tá aqui. Tudo que está fora do B. Aqui. Ok? Aí a gente vai fazer a união com o complementar de C com A. Que é tudo que está fora do C. Olha só, o que sobrou? Sobrou exatamente este mesmo pedaço aqui, certo? Só esse pedaço aqui que fica de fora. Todo o resto, né, é o complementar. Então, olha, é exatamente igual, beleza? Então, essa é a propriedade 4. A propriedade 5, vamos ver, ela fala que a união de B com C, complementar em A, ele é igual ao complementar de B com A, interseção do complementar de C com A. Então a gente vai ver de novo aqui, ó. Aqui a gente tem o A e a gente tem o B e o C. E agora a gente vai ver a união de B com C. É tudo isso aqui. União de B com C. Quem que é o complementar? É tudo o resto. Certo? Então tá aqui, ó. Tudo que tá fora dessa bolinha, né? E dentro do A é complementar dessa união. Beleza. E o que está dizendo aqui no lado? Ó? A gente tem o A, tem o B e o C. Ok? Agora a gente tem o complementar de B com A. Quem é o complementar de B com A? É tudo, né? Eu vou marcar em vermelho aqui, ó. É tudo que está fora do B. Tudo que está fora do B. Para fora aqui, né? O complementar de C com A é tudo que está fora do C. Então, tudo que está fora do C é complementar. Então, a gente pega... Como que a gente pega a união desses dois elementos? Então, a gente só tira, né? A interseção entre os dois, certo? A interseção entre os dois é tudo que está fora aqui, ó. Tudo que está fora aqui tá tanto nesse complementar B com A quanto no complementar C com A. Então tudo que está aqui fora. Exatamente
como nessa situação aqui. Então aqui a gente tem uma noção das propriedades dos complementares, ok?